Espero atender a necessidade dos nossos irmãos. Tenho certeza de que mais do que nunca os irmãos já estão tendo irmãos já cientes, de tudo que foi exposto, introduzido e aplicado. Nós vamos apenas dar continuidade àquilo que os companheiros já começaram. Somos apenas um cooperador desta obra. Amém? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, até o 7, entre as quais sois também vós chamados para seres de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Me dê retorno aqui no lado de alguém, por favor, depois, se puder. Pode sentar, amados. Obrigado. Meus irmãos, nesta noite, nós estamos incumbidos de uma grande responsabilidade, que é justamente expor, ou pelo menos tentar expor, uma das maiores cartas teológicas do apostolado paulino. Estamos tratando da Epístola de Paulo aos Romanos. Todos sabem que esta carta foi escrita pelas mãos de Tércio, mas de autoria exclusiva do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Éfeso, parte da Grécia, e era de puro interesse dele viajar para a Espanha, e veio a ideia de Deus de levá-lo a uma memória missionária de todo o trabalho que ele tinha necessitado já na parte da Europa Central. Tudo bem. E à medida em que esta epístola tão importante foi sendo difundida, obrigado, tá bom? Nós estamos cientes de que, por ser uma carta de sua importância, ela tem um cunho teológico. Sendo uma carta teológica, nós a consideramos uma epístola com várias divisões. E o interesse de Paulo em ir para Roma, antes que fosse para a Espanha, é claro que a histologia diz que ele teve a preocupação de colher uma grande oferta, e ao encerramento desta oferta foi justamente Roma, para depois de Roma partir para a Espanha. E não foi de antemão autorizado pelo Espírito chegar até Roma, mas ele teve algumas dificuldades essas em que não somente possibilitou que os irmãos compreendessem o cunho da carta, mas ele teve que fazer uma autodeclaração. Se os senhores observarem, na primeira carta, ou no primeiro capítulo, vamos voltar para o primeiro capítulo, mas
irmãos, algumas informações em relação a esta carta. A princípio, as 3 primeiras cartas, que é 3 primeiros capítulos, que é o capítulo 1, capítulo 2, trabalha a perseguição dos gentios, a perseguição dos judeus e a perseguição dos judeus e dos gentios. Observe aí comigo, capítulo 1, capítulo 2, dá essas três divisões, né? Capítulo 1, perseguição dos gentios, capítulo 2, a perseguição dos judeus, e capítulo 3, as 2 gerações gentílicas e judaicas. Na metade do capítulo de número 3 ao capítulo 5, nós iremos trabalhar a doutrina da justificação. Repita, doutrina da justificação. O capítulo 4 vai trabalhar a consonância da aliança que vai de Abraão a Davi e de Davi a Abraão. Ambas, já no Antigo Testamento, já se trabalhava o princípio ativo da justificação. Entendamos que quando se trata de salvação e de justificação, um e o outro não é a mesma coisa. São 2 divisões teológicas em que pré-define o homem a Deus e Deus ao homem. Quantos entenderam até aqui? O capítulo 5, ele dá um pouco mais de expoente. Por quê? Porque aqui ele trabalha, no capítulo 5, a deidade de Adão até Cristo, justamente priorizando o tema da correlação entre o pecador e Deus e o pecador. Capítulo 6 ao capítulo 8 vai trabalhar o pilar principal de tudo aquilo que ele vai trabalhar desde o capítulo 1 ao capítulo 16, que é a finalização doutrinária que ele traz para aquela igreja. O capítulo 6 ao capítulo 8 vai trabalhar, como dissemos, a santificação e como se vence, ou como naquela ocasião, agora, se venceria a prática do pecado. E é justamente dentro do vencimento da prática do pecado que vai se trabalhar justamente a união entre Deus e o pecador e Deus. Porque para que Deus entrasse, o pecado teria que sair, para que assim fosse dado o processo de santificação. O capítulo 7, ele tem uma peculiaridade. A peculiaridade está justamente no período em que ele começa a trabalhar a razão social da lei e a razão social do Espírito depois da lei. É justamente no capítulo 7 em que vai ser destrinchado, desenrolado, os pareceres da mortificação da carne e da vivificação no Espírito. Quantos estão vivificados pelo Espírito de Deus aqui? Quantos? Parece uma pergunta ignorante, mas vale a pena ser feita, né? Se eu perguntasse quem aqui está salvo em Cristo, quantos estão salvos em Cristo? Isso se confirma a partir do capítulo 7, quando a lei ela é literalmente abolida e Cristo aparece ainda na lei, mas fora da lei, como aquele que se cumpre dele mesmo a própria lei, morrendo, ressuscitando e transformando os pecadores salvos em Cristo. Pois bem, aí vem a cereja do bolo do capítulo de Romanos, né? Dos capítulos romanistas. Se perguntássemos assim, aonde está, pastor Daniel, a parte mais difícil da carta românica? Era aqui, do capítulo
capítulo 9 ao capítulo 11 é a parte mais complexa, mais delicada, aonde Paulo quebrou a cabeça para expor, o que era gentil e o que era judeu. Quando Paulo inicia as escritas e Técio redige para ele em prisão, ele teve dificuldade de ser entendido, porque havia aqui entre o capítulo 9, entre o capítulo 11, entre o capítulo 9 a 11, uma grande briga teológica. Os judeus se sentiam, como diz o carioca, o bambambam, a última bolacha do pacote, porque Deus veio para eles a princípio, e não aceitava a doutrinação gentílica dentro da ramificação dos judeus. E aí Paulo escreve um único capítulo para explicar de que tanto judeus como gentios fazem parte da mesma graça misericordiosa e salvadora. E aí entra o capítulo 12, ao capítulo de número 14, que é a literalização, ou seja, os fatos dentro do conceito de doutrinas e de evangelho. Perceba que do capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo vai passar um raio-x, para de fato saber se os irmãos estariam conceituados, habilitados, preparados para se declarar salvo em Cristo Jesus. Permita-me mais uma pergunta: quem aqui está habilitado para entrar no céu? Outra vez, quem aqui está habilitado para entrar no céu? Quem aqui já renovou o selo para entrar no céu? Amém? Aqui, culto de doutrina, onde você renova o selo para entrar no céu pelas portas. Amém? No capítulo 16, ele dá as finalizações, os contextos, o resumo, a sinopse, juridicamente falando, de tudo aquilo que ele ensinou, explicou, introduziu, aplicou, para trazer aos irmãos romanos, judeus, as implicações doutrinárias. Lembre-se, nós não estamos falando de uma carta fácil, estamos falando de uma carta literalmente teológica e doutrinária. Eu peço aos senhores professores que me ajudem e tenham misericórdia de mim. Amém? Porque falar um tem mestre não é fácil, e onde tem igreja que lê a Bíblia também. Pois bem, o que trata especificamente, mais uma vez, o capítulo 4 ao capítulo 5, a justificação, repita, a justificação, eu estou justificado em Cristo. Capítulo 6, novamente, ao capítulo 7, a santificação, diga, eu sou justificado, eu sou santificado e enxertado em Cristo. É essa a razão liberal, social, do apóstolo Paulo, relacionando e correlacionando esta observação doutrinária. Pois bem, a abertura do capítulo 1, Paulo, ele tem uma grande preocupação, porque quando lemos o capítulo 1, ele traz justamente uma carta declarativa, não somente do seu ministério, da sua intenção para com os irmãos romanos, porque Paulo teve a preocupação de escrever o capítulo 1. Primeiro, ele não era conhecido dos romanos, não haveria ali nenhuma associação entre Roma e Paulo, e Paulo e Roma,
diferente de Jerusalém, né? Porque para que Paulo chegasse a Jerusalém, Pedro abriu Pedro fez o quê? Abriu as portas, né? Apresentou Paulo para Jerusalém, visto que os judeus já conheciam o passado de Paulo, que tinha o seu nome genérico de Saulo, porque ele era de dupla nacionalidade, né? É isso? Ou não? Ele tinha dupla cidadania, né? Já aqui para os romanos, ele teve que realmente rasgar o verbo para se apresentar, né? Se efetivar e se autodeclarar como um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Por favor, voltemos aí para o capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Veja comigo aí, por favor. 8 horas, muito bem. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. De quem? De Deus. Olha aí, ele abre para os romanos a primeira colocação, as primeiras palavras, para que os judeus, principalmente os judeus, entendessem qual era o seu serviço. Ele declara: eu sou servo aí, no original grego é tolos, é escravo, né? E ele, por quê? Porque essa carta aqui é toda em grego. E como todo leitor da Bíblia e teólogo, né? A maioria entende isso, estudo grego também um pouquinho, a gente percebe que as consoantes, as implicações da língua grega traz várias traduções. E Paulo, ele tem essa preocupação em literalizar a sua linguagem para com os romanos, para que ele entendesse que ele era apóstolo, mas além de apóstolo, ele era o quê? Separado para o evangelho. Então, ele aqui já afirma: olha, eu não sou qualquer um, eu não sou um aventureiro, né? Eu não sou aquele que surge, né, das metamorfoses que alguém já coloca por aí, né? Não, eu tenho identidade, eu tenho alicerce, eu tenho linhagem, e principalmente eu sou servo de Deus e separado para pregar o evangelho no meio de vocês. Quantos entenderam até aqui? Então, o que se entende aqui a partir do capítulo 1 é que, como todo obreiro, como todo crente, ele tem a sua identidade. E qual é a identidade de um crente? Não é a sua roupa, não é o tamanho da sua igreja, não. A identidade de um crente é uma vida que produz frutos de arrependimento baseado no Espírito que nele já habita. Amém? Capítulo 1, versículo 2. Ele ainda vai observar de que ele já estava trazendo o Evangelho, as orientações bíblicas para o Evangelho, de forma tal em que havia o que? Respaldo. Repita comigo: cristão ou crente tem respaldo. Assim, a minha fé tem respaldo. Ou seja, você pode chegar onde você chega. Você tem respaldo do céu para pregar a palavra, se com as palavras ou com a sua própria vida. Então ele diz aqui: olha, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Por que essa preocupação aqui? Ele já se declarou: eu sou separado para pregar entre vocês o Evangelho. Mas não se esqueça, além de separado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo a vocês, eu também lhes trago que vocês já conhecem o que era que os judeus conheciam, as escrituras, a Torá. Ou seja, ele foi como que conscientizando os judeus de que a sua chegada futura ou as suas cartas neles não é uma carta
vulnerável, não. Era uma carta escrita pelas mãos de Décio, por autoria de Paulo, dele mesmo, mas com respaldo bibliológico. Capítulo 1, versículo 3. Acerca, e ele vai apertando o cinto e estreitando os laços verbais no meio de Deus. Ele diz assim, ó, acerca de seu filho, né? Que nasceu da descendência de quem? De Davi. Jesus é da descendência de Davi. E por que essa preocupação aqui? Né? Por que essa preocupação? Mas pastor, por que Paulo foi tão enfadonho, né, na carta declarativa? Porque ele tinha que ter respaldo. Né? Paulo estava andando com a igreja judaica e gentílica. Porém, os maiores desafios do apostolado paulino foi a briga teológica entre o que era lei e entre o que era graça. Era como que acontece o seguinte, pregando aqui, então vem outro e faz tudo aquilo que eu estava pregando. Né? O pastor Daniel é estudante de religião e sabe o que eu estou dizendo aqui um pouco mais a fundo, né? Então, ele pregava lá para os irmãos, ensinava, a carta chegava, não é mais ou menos assim. Não é assim, Paulo é né? Então, é difícil você lidar com pessoas que não querem aprender, e além de não aprender, dificulta o que você quer ensinar para a igreja. Mas que a graça dele nos cubra aqui esta noite, amém? Que esta palavra se enraize dentro do nosso coração. Vou me acalmar, porque não é culto de pregação, né? É culto de ensino. Né? E aí observe que ele diz assim, olha, acerca do seu filho, que nasceu, né, da descendência de Davi, segundo a carne. Por quê? Porque os judeus já sabiam, olha só que interessante, eles já sabiam de que ninguém poderia sentar no trono de Deus se não viesse da descendência de, porque já estava prometida já no Antigo Testamento, né? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, claramente, né? Aquele que esmagaria, né, a cabeça da serpente, aquele que ascenderia e descenderia das entranhas de Davi. Então tudo estava cronologicamente já escrito e prescrito até que Cristo chegasse em carne entre eles. Então Paulo não poderia chegar em Roma de qualquer maneira. Ele tinha que ter o quê? Respaldo, né? Provas escritas, provas de conhecimentos. Não era de qualquer maneira que ele poderia chegar até aos judeus. Qual é a aplicação que nós tiramos aqui? Que para se pregar o evangelho eu tenho que ter critérios dentro da minha própria vida com Cristo. Amém? Amém? Porque tem uma galera aí clandestina, né? Uma galera aí que de repente vira pastor, vira diácono, eu sou missionário, eu sou aí, ninguém conhece, ninguém sabe quem é a pessoa, aí você recebe, bota no mundo, já bota para fazer ele acontecer, e depois o problema chega e você tem que resolver. Mas esta igreja está aprendendo aqui hoje que para servir a Deus tem que ter critérios sociais e espirituais. Amém? Amém? Observe aí o capítulo 1, versículo 4. Estamos tratando a declaração apostólica de Paulo. Capítulo 1, versículo 4. Observe aí, 1 e 4. Declarado Filho de Deus em poder. Olha aí. Segundo o Espírito do que, irmãos? Segundo o Espírito do que? Da santificação ou de santificar pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, Senhor nosso. Aí veja aí o versículo 5, pelo qual recebemos o que? A graça, repita, a graça. Oh meu Deus, se tiver alguém sem graça, dê graça para ele. Amém? A vida não é fácil. Tem dia que você chega aqui no templo sem graça, pela desgraça, mas recebe graça para continuar na graça, amém? Luta faz parte do cristianismo, não se esqueça disso, amém?
É o que o pastor faz? Crente chora, crente reclama, crente murmura, mas ele não pode perder a graça. Amém? Você não pode perder a graça. Voltemos aqui para o texto. Capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele diz. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Veja aí, nos primeiros versículos, Paulo declara-se apóstolo de Cristo. No capítulo 1, versículo 5, ele diz: olha, eu recebi a graça, eu recebi o apostolado. Para o quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Escute, o versículo 5 do capítulo de Romanos começa-se a abrir um leque difícil. Qual é a dificuldade aqui? Já disse, do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo se esbarra com a cultura judaizante e com a cultura gentílica. Os gentios estavam recebendo e absolvendo, repito, estavam recebendo e absolvendo a doutrina da graça, mas os judeus estavam enraizados na doutrina da lei. A lei serviu como aio no original significa suporte, para que o homem conhecesse a Deus, mas não foi suficiente pelos ritos que se recorreram nas 7 dispensações, até a sexta por enquanto. Porém, quando a graça chega, muda o homem, não é? De fora para dentro. Muda o homem de dentro para. E por que a lei não serviu tanto assim? Porque tem pessoas que mesmo servindo a Deus, ele cai na rotina e acha que o que ele aparenta é o que ele é, e às vezes não é. Não é. Amém? O que contamina o homem não é o que entra só, mas é o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então os judeus sentiam o cara. Não, e Jesus ele teve essa dificuldade, porque quando Jesus se apresenta a eles, já no Novo Testamento, né, alguém insistiu: nós somos filhos do pai Abraão. Aí Jesus, parece que eu estou vendo, calma, humanos, pelo jeito não, porque se vocês fossem do pai Abraão, porque eu também sou da terra, vocês estariam me tratando melhor. E tem pessoas que só aprendem na palmada, né? Conhece gente que conhece gente assim? Só aprende na palmada, e as palmadas de Jesus ainda servem para botar eu e você no eixo. Amém? Então vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Olha aí, a obediência da fé entre as gentes pelo seu nome. Porque veja aqui, o termo gente aí, no original, quando você pega isso no original, tanto para o grego como para o hebraico, você vai descobrir que ele está tratando de duas nacionalidades e descendência. Ele já está colocando aqui no capítulo 1, versículo 5, os gentios e os judeus. Qualquer rabino da comunidade judaica, se você apresentar esse texto, ele vai brigar com você até a morte. De maneira nenhuma. E a fé não se mistura. Você sabe que Deus ele salva tanto judeu como gentios. Então repita outra vez como o inferno fica: eu sou salvo, justificado e santificado para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso não tem teologia que apague sangue. Não tem teologia que apague sangue. Não, mas não pode. Não dá. Não. É o que a Bíblia, se a Bíblia diz, eu creio. Amém? Eu sou salvo, lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro que vive e reina para todos sempre dentro de nós. Meus irmãos, vamos agora entrar justamente nesse ano, aonde se trabalha o princípio ativo da salvação. Se fôssemos observar a doutrina da soteriologia,
Nós iremos separar justamente em 3, ou meritoriamente 5 grupos de observações. Paulo trabalha a salvação dentro de 3 aspectos fundamentais. Se você fosse papel e caneta, não sei se os irmãos tiveram essa orientação, mas se não fosse, não tem problema também. A natureza da salvação, ela tem 3 aspectos a ser observado: justificação, regeneração, adoção e santificação. Salvação, na implicação do capítulo em que Paulo começa a relatar essa doutrina, ele trabalha 2 pontos importantes dentro do conceito salvífico. Repita comigo: salvação externa e salvação interna. Condições para a salvação, que é justamente depois vem a conversão. Justificação trabalha 5 pilares fundamentais. Observe aí comigo: natureza da justificação, repita, absolvição divina. Olha aí, a necessidade da salvação dentro do conceito de justificação trabalha o quê? A condenação do homem. E qual é a fonte da salvação? Quem pode me dizer aí? Qual é a fonte da salvação? Jesus. E como é chamado Jesus no período bíblico? Graça salvadora. Olha que coisa linda. Jesus, o Filho de Deus, é a graça de Deus dentro de nós. Irmãos, por favor, eu não quero quebrar o ritmo do trabalho, mas se você puder, levanta a sua mão comigo. A graça dele está sobre a minha vida. É por isso que você está aqui, cheio de problema e de dificuldade, mas você está aqui, servindo a Deus com alegria. Olha que coisa interessante. Depois ele implica o terceiro ponto importante dessa carta: regeneração. A natureza da regeneração, ela tem alguns pilares. Primeiro, nascimento, purificação, vivificação, criação e ressurreição. E aí há uma observação a ser feita: o que se trabalha dentro do requisito dessa regeneração? Há a necessidade, aos meios, nós vamos conhecer daqui a pouco, se o tempo me ajudar, aos efeitos, aos posicionamentos, há a questão espiritual e prática, porque tem pessoas que só acham que levar a Bíblia na mão, levantar, já é crente. Não, crente é o sinal de levantar a mão e dar para a Bíblia, mas isso é muito mais além. Amém? É muito mais além. Para que eu me identifique como um crente, eu tenho que mostrar o quê? Frutos de arrependimento. Depois vem o processo da santificação, que é justamente dentro dessa santificação há algumas implicações. Quais são? Qual é a natureza que identifica essa santificação? Olha aí, repita comigo: separação, dedicação, purificação, consagração e serviço. Quem é salvo, quem é santo, trabalha para a sua santificação. Não é pelas obras, mas é pelos frutos, através das obras, mas não é mérito das minhas obras. Amém? Deu para entender até aí? Olha lá, eu pergunto, não tenho medo não. Deu para entender mesmo? Aleluia. Permita-me agora a gente entrar no mérito da justificação, que é
baseado no capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, versículo 1. Observe aí a ousadia paulina, ou a ousadia que Paulo traz essa doutrina. Isso aqui é justamente depois que ele explica, não é? No capítulo 4, as origens abraâmicas, o que fez ele justo, não é? A sua fé, a sua aliança, a sua obediência fez dele amigo de Deus, e isso lhe imputou como justo diante de Deus. Capítulo 5, versículo 1. Tendo, pois, sido, veja aí a gramática do texto, tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha aí, temos paz com Deus. Paz aqui não é guerra, literalmente falando. Paz aqui é paz de consciência. Escute, quem é salvo tem a consciência livre do pecado. Dá para dizer amém? Amém. Quem é salvo, repito, tem a consciência da liberdade do pecado. Se você vê um crente pecando à toa, é porque ele não é liberto ainda do pecado. Eu não estou falando aqui de deficiências humanas. Errar por errar, todos nós erramos, né? Não é verdade? Palavras, pensamentos, ações. Estamos falando de prática do pecado como algo normal. Se você e eu pecarmos e a nossa consciência não nos condena, alguma coisa está errada. Tem pessoas dentro da igreja em estado de coma espiritual na congregação. Está vivendo uma vida literalmente iníqua. Literalmente em iniquidade. Peca, não tem o mínimo senso mais de arrependimento ou de temor, mas que o sangue de Cristo nos lave hoje mais uma vez. Amém? Martim Lutero leu o capítulo 5 de Romanos, e ele era alguém psicossomático. A história diz, não é? Que ele era alguém tão atribulado em que todos os dias, todas as manhãs, ele estava dentro do confessionário com um padre atormentando o camarada o dia inteiro, né, toda. E os historiadores dizem, né, que eram horas de confessionamento. Não é porque eu pequei, não porque eu tomei uma copada e pensei, não porque eu vi, não, se fosse nos tempos antigos, né, não porque eu vi a canela da irmã, não era para ver, porque a época dizia que não podia aparecer a canela. E o padre falou, rapaz, até que ele leu o capítulo 5 de Romanos, um deles, né, foram outros. Espera aí, tem alguma coisa errada? Eu não preciso me confessar com homens para ser dissolvido, não. A partir de agora, quem me justifica é a palavra de Cristo dentro da minha vida. Claro que eu estou sintetizando, né? História longa. Pastor Daniel, só consegue lembrar quantos anos fizemos agora da reforma? Foi agora dia 31, né? Bem recente, né? Outubro agora 31 fez, não lembro agora. Acho que foi em 1500 e alguma coisa, né? No período da reforma. E aqui ele diz assim: olha, a fé a partir de agora é quem vos justifica. Temos paz com Deus. Paz, como dissemos aqui, não é na questão de guerrilha. Paz aqui na consciência por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí observe agora o versículo 3, capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Produz paciência. Versículo 4. E a paciência, a e a experiência, a esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, pastores, companheiros. Isso aqui é muito sério. Porque o período em que essa carta é escrita, porque observe, como se formou a comunidade romana nesse período aqui. Repetimos, né? E vamos falar outra vez. Entre judeus e gentios. De onde vieram os gentios? Os historiadores dizem que foi no período, e a Bíblia dá vários respaldos, de cristãos recém-convertidos no período do Pentecostes, que foi se formando a comunidade judaica e a comunidade gentílica. E o período, se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, abra comigo, por favor, Atos capítulo 3. Vocês não reparem, estou falando um pouquinho com dificuldade porque eu estou com o aparelho na boca e ainda estou me adaptando, tá bom? Walter se livrou, está tendo um livro bem muito bom, mas eu ainda estou me adaptando. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Por favor, retroceda para o capítulo 2, antes do 3. Capítulo 2 de Atos, versículo 42. Observe aí o porquê que ele declarou isso já no capítulo 5 de Romanos. Capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina na comunhão, no partido e nas orações. 43. Em toda a alma havia o que? Temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E todos, 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora veja aqui o que diz em consonância com o capítulo 5, agora no capítulo 2 e 46 de Atos. E perseveravam o quê? Unânimes. Olha isso aqui. Por isso que ele explica no capítulo 5 justamente o que corrobora essa unanimidade. Olha, a tribulação, as perseguições, os desafios e agora corroboram para que vocês frutifiquem. Sabe por quê? Voltemos aqui para o capítulo 5 de Romanos. Voltemos aqui, rapidinho. Voltemos aqui. Veja isso aqui. Veja isso aqui. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Observe aí. Mas Deus prova o seu para conosco, que em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu, seremos por ele salvos da ira. Isso aqui foi a carta de alforria, para que os romanos e judeus entendessem de que o Deus que Paulo trazia não era mais o Deus da lei pesada, mas o Deus da graça misericordiosa e salvadora. Como é que você se sente provado? Como é que você se sente provado? Quem aqui já fez uma avaliação na prova? Você ora mais, né? Jejua mais, não é isso? É o primeiro a abrir a porta do templo aqui nas consagrações. Ou pergunta até a hora que a Fernanda vai chegar para iniciar o trabalho daqui de campanha.
Porque na prova é o período em que mais você se aproxima da cruz. E aprende o que, pastor? Aprende a ter paciência. E regula o que? A esperança. Se Deus está te provando, é porque vem esperança nova por aí, para te ajudar e te fortalecer nesta peleja. Permita a minha expressão bem nordestina: tem crente que só aprende na marra. Só aprende na marra. Né? Então, aqui Paulo, ele dá uma explicação também no ensino doutrinário sobre a justificação, que ele está declarando para os judeus, para os gentios, em consonância deles também, de que agora a lei não era mais o suporte para aqueles que querem viver em Cristo, mas a sua graça o habilitava para ser salvo na sua própria pessoa. Por quê? Abra aí comigo, capítulo 5, versículo 13. Olha aí, capítulo 5, versículo 13. Porque até a lei estava o quê? O pecado no mundo. Olha aí, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ele vai explicando: olha, vocês estão brigando pelo evangelho que eu vos trago, né? Pela doutrina que eu vos ensino. A lei foi boa. Moisés foi inspirado por Deus para trazer a lei, mas eu vos trago, além da lei, eu vos trago a graça salvífica para todos os homens. Olha aí, verso 14. Irmãos, eu estou sendo simples na palavra. Estou sendo simples na palavra. Bem, eu não vim aqui enfeitar a palavra, tá bom? Teologia que pega no seminário. Aqui é PF, é prato feito, né? Aqui é PF, é prato feito. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde olha aí, até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecados, a semelhança da transgressão de Adão, o qual, olha que explicação difícil aqui, ó, o qual é a figura daquele que havia de vir. Porque aqui ainda havia esse preconceito, né? A falsa teoria, a falsa doutrina de que Cristo não poderia vir de um ventre humano, né, em estágio de pecado, por vias de pecado. Não, Cristo não teve relações carnais para nascer, mas ele veio de um corpo comum, carnal, mortal, mas era santificado de Deus para santificar os homens dos seus pecados. Amém, queridos? Amém? Agora observe aí, capítulo 6. O que é que trabalha no capítulo 6? Deixa eu ver se vocês decoraram. O que é que trabalha no capítulo 6? A santifica. Primeiro você é justificado, ou você é salvo, se for pela ordem, você é salvo, justificado e santificado. É aí onde você vai produzir o quê? Frutos de uma nova vida em Cristo. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou para que a graça cresça, apareça? Aí entra o versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para como viveremos ainda nele? Olha aí, verso 3, do capítulo 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, olha aí, fomos batizados na sua? Cristo morreu pelos nossos pecados. Automaticamente você morreu para o pecado e ressuscitou para a santificação. Bom, meus irmãos, eu não sei se isso aqui é motivo para você da glória. Ainda que seja motivo para você da glória, você não pode se esquecer de que o amor de Deus te transformou de dentro para fora.
Para dizer isso, você é uma nova criatura. Pastor, o senhor está pregando o evangelho para crente? Estou. Você é uma nova criatura. Você é salvo, você é liberto, você é transformado. Não acredite em crente que seja transformado, que não mude a conduta. E você passa 20 anos na igreja, mas não muda a conduta. Não, mas não muda mesmo. Palavra pastoral de quem já dirigiu congregação. Passa a vida inteira na igreja, mas não muda as atitudes nem a postura. É maldoso, brigão, ranzinza, nojento, faccionista. Mas hoje há remédio para essa pessoa aqui nesta noite. Amém? Há remédio. Porque não é possível que depois de um estudo como esse, de vários obreiros, você não mude. Você tem que mudar. Eu vou sair daqui hoje mais crente, mais boca fechada, mais convertido, mais limpo de olhos. Como é, pastor? Mais limpo de olhos, mais limpo de ouvido, mais limpo de mão. Escute, meu filho, quem vive de aparência é espelho. Você é luz para brilhar no meio das trevas. Olha aqui a prova. Nós somos judeus. Nós somos de Cristo. Em outras, alguns eruditos ousam dizer, pastor, que quando Paulo mandou essa carta no capítulo 6, alguns eruditos dizem que eles diziam assim: nós não queremos outro Deus, nós somos já de Abraão e ele não nos falta. E tem crente que é assim. Escute, meu filho, olha, a Bíblia ela é introdutiva, expositiva e aplicativa, amém? Então recebe aí essa injeção, amém? Você não pode lutar com o pecado só. Você precisa da ajuda do Espírito Santo e de alguém que seja mais crente que você. Comigo é assim. Já viu esse evangelho por aí? Triunfalista. Eu pego o Satanás pelo rabo, nem rabo ele tem. Eu boto debaixo do meu pé, conversa fiada, rapaz. O que bota o diabo para correr é resistência na palavra. Ritualistas, pastores aí. A gente está cheio de ritualistas na igreja. Canta bem, prega bem, fala bem, se veste bem, dirige bem, anda bem, mas a vida é podre por dentro. Mas a água limpa para lavar você por dentro e por fora. Ainda há um rio da graça que vem para lavar você, amigo. Convencidos, né? Salvo. Ainda dá aquelas desculpinhas sem vergonha, né? Ele me entende. Ainda faz o biquinho, né? Ele sabe de todas as coisas, sabe o que você está fazendo? Sabe? Olha como sabe. Você é quem finge que não sabe, mas ele sabe quem é você aqui, quem é você fora. Primeiro, você justo. Não sou crente. Não sou melhor que eu. Mas eu não brigo com isso aqui, nem com isso aqui. Amém? Evangelho tem que mudar. Ou muda ou muda. Você pode passar a vida inteira na igreja, cantando, pregando, orando, mas se você não muda para mudar, nem Deus te muda, porque para ele mudar tem que ter arrependimento. Para gerar arrependimento. O que é que declara a salvação? Repita: fé e arrependimento. São os dois pilares centrais para se gerar o que? Salvação. Outra vez, diga comigo: fé e arrependimento. Diga arrependimento e fé. Diga: eu preciso me arrepender de algumas coisas. Como é, pastor? Eu preciso me arrepender de algumas coisas. Amém? Então, observe que ele dá o seguinte. Aí, observe que esse batismo aqui é onde a doutrina calvinista e arminista entra em conflito. É imersão ou não é imersão, né? Então,
isso aqui para nós teólogos não faz a menor diferença, porque a maior mudança depende da água que você vai lá, amém? Porque tem gente que se mergulha e morrer sufocado na hora do batismo, mas depois de gerar os frutos, meu irmão, aí é que a coisa fica difícil, né? Enquanto estava novo convertido, era uma bênção, não faltava culto, não brigava por cargo dentro da igreja, na verdade, era uma bênção, mas depois que ele discutiu o cargo na igreja, meu irmão, o bichinho doidou a cabeça. Eu disse para alguém esses dias: não brigue por posição, brigue para entrar no céu. A chamada quem faz é Deus, amém? É Deus. Agora observe aqui, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, na minha versão, assim andemos nós também em novidade de vida. O termo novidade de vida aí no original é os ritos que deveriam ser tirados do judaísmo para o cristianismo. E o que rezava a cartilha cristã, baseada no Evangelho da Graça? Oração, jejum, palavra, amém? Misericórdia, como é, pastor? Misericórdia. Como vai a sua misericórdia para com o seu irmão que está do lado? Você é daquele narcisista? Eu, né? Tudo se volta no do seu umbigo. Não, nós não somos narcisistas, nós somos libertos. O que eu quero para você, eu quero para mim. O que eu quero para mim, eu tenho que querer para você. Isso é cristianismo. Veja que a coisa é séria. Olha aí. Observe agora o versículo 5. Ainda, versículo 5, 6, 5. Porque fomos plantados juntamente com ele. É aonde Paulo começa a ensinar o enxerto na oliveira verdadeira. Quem aqui está enxertado na oliveira verdadeira? Oh, meu Deus! Isso aqui é pano para manga, meu chapa. Isso aqui é pano para manga. Tem muita gente que já deixou de ser enxertada há muito tempo, ó. Eu sou mais santa, eu sou cara. Se eu não pregar, ninguém prega melhor. Se eu não cantar, não, deixou de ser enxertado. Mas quem está na oliveira, depende dele até para dar glória dentro do santuário. Meu filho, você está enganado, não é nada. Muito crente prepotente, pastor Val, dentro da igreja. Não, porque é comigo, sou eu. Aí vem o ciúme, a impertinência. Deus é comigo. Não, Deus não trabalha em cima de divisão. Deus não trabalha em cima de coisa errada, divisão. Ou você ajunta, ou você separa, rapaz. Amém, meus irmãos? Não fique chateado comigo não, né? Eu vou voltar do mesmo jeito. Amém? A palavra não é minha não, a palavra é de Deus. O pastor Zé me conhece aí, eu não sou de jogar conversa fiada no público não. E ninguém aqui veio com conversa fiada não. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Agora tem introdução, exposição e aplicação. Recebe aí, porque hoje eu vou sair daqui mais crente, mais convertido. Viu? Olha aí, versículo de número 7. 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado. Deus morto para o pecado. E tem hora que às vezes a velha natureza quer se levantar. Encontrei com o irmão esses dias, mas o bichinho só da cor do relógio vermelho, já infartando para o preto. Sem preconceito, pelo amor de Deus. Só figura ali embaixo, pelo amor de Deus. O que você tem, rapaz? Pastor, eu estou com ódio, com raiva. Eu digo com raiva, mas que ódio é esse, rapaz? E me lembro que naquele dia eu entrei com ele na cabine. A cabine lá do trabalho é a esquerda, é a direita, para quem vem daqui para lá.
E quando ele se sentou, pastor Isaías, ele não conseguiu se sentar. Aí quando ele se sentou na cadeira, inclinou a coluna para a esquerda, isso aqui levantou. Eu disse, isso aí, o quarto é o quê? Não, ele vai ver nada. Deixa eu ver o que tem aí. Quando ele abre uma peixeira de 12 polegadas. Eu digo, você é crente? Eu sou, você é crente? Não, mas ele tirou uma brincadeira que eu não queria, pastor. Obreiro da igreja, presbítero da igreja. O doutrina é para isso mesmo, é para lapidar mesmo. Doutrina é para isso, não é para pular, marchar, não. Isso é para outro culto. Aqui é lapidação. Aqui é a regra de 3, de 4, dando para 10. Vai se convertendo do bom para a igreja. Eu disse, você vai matar ele hoje? No meu plantão, mate o outro, no meu não. Agora, se você quiser matar, eu vou te apresentar 3 condomínios especiais para você. Qual é? Bambu, Japeri, Engenheiro Pedreira. Escolha! E se tentar me matar, vai tomar pau. Você escolhe. Porque tem crente, escute bem, porque isso aqui é sério. Eu não estou fugindo do assunto. Me dê esse momento aqui. Existem crentes em que você tem que usar força com ele ou ele te arrebenta. Mas arrebenta mesmo. Acaba com a sua reputação pro resto da sua vida dentro da igreja. E crentes. Me dá essa peixeira. Eu não vou me dar essa peixeira. Se você não me deu, eu vou dar uma tapa na sua cabeça agora. Aí rapidinho, rapaz, eu não sei de onde eu arrumei coragem. Aí me deu a peixeira, eu digo, dobra o joelho. Mas deixa a câmera filmar o que ela quiser, dobra o joelho. Você vai se converter agora, eu vou te levar para o teu pastor para ele te dar uma disciplina de 6 meses, fora do corpo. Aí dobrou o joelho, chorou. Cuidado, nem todo choro é arrependimento. Diga bem. Cuidado. Muito cuidado. Porque quem se arrepende e quer se arrepender, não vem com muito rodo, vem com espírito de arrependimento e de quebrantamento. Mas sem muito choro. Chorou. Eu disse, agora você vai chamar ele e vai pedir perdão. Não vou não. Mas Deus é Deus, diga amém. Deus é Deus. Nada pode com quem serve a Deus com verdade e com sinceridade. E naquele dia ele pediu perdão. Claro que Deus tem suas formas de trabalhar, não? A pessoa que tinha desavença com ele saiu, ele ficou, depois saiu. Mas tudo terminou na paz de Deus. Por quê? Porque quem tem o espírito quebrantado para o pecado não cede facilmente ao pecado. Está dizendo amém? Permita-me descer a parte, por favor. Capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Não sei se estou atendendo a necessidade. Não sei se estou alcançando o nível teológico dos irmãos, mas eu estou tentando ser o mais simples possível. Capítulo 8 é um dos assuntos mais comentados dentro da igreja, porque o capítulo 8 ele dá uma introdução, introspectiva para os judeus e para os gentios, dizendo o seguinte: olha, portanto, agora, olha aí, agora o que, pastor? Depois de morto do pecado, não há nenhuma condenação. Bora lá. Portanto, agora, o termo agora aí é o verbo de aleatoriedade, de movimento, palavra rema. Agora, já, instantaneamente,
tradução do grego para o hebraico, do hebraico para o grego, dá várias conotações, uma delas é essa. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Olha aí, veja o verbo aqui, ó. Para os que estão, olha aí, para os que estão em Cristo. Jesus, olha aí vem a aplicação como fruto. Para os que estão em Cristo. Jesus, que não andam, olha aí, segundo olha o verbo aí, ó. Todo verbo define o sujeito, ok? Segundo a carne. Outra vez, segundo a carne, olha aí. Mas segundo a e o. São duas interpretações diferentes. A, estado, ou prática. Por que, pastor? Porque evangelho que dá fruto tem que ser o quê? Na prática diária. E aonde está esse estudo, pastor? Capítulo 5, versículo 22, da mesma carta de Paulo à igreja de Galácia. Vamos lá. Abra comigo aqui, por favor. Gálatas. Doutrina é culto da Bíblia, tá, irmãos? Então, vamos abrir a palavra, tá? Gálatas. Veja aí de novo o verbo andar ou estar. Capítulo 5, versículo 16. Em consonância com Romanos 8, primeiro. Gálatas 5, 16. Digo, porém, olha aí, olha o termo. Digo, porém. Quem aqui já falou assim para alguém? Quem é pai sabe disso, né? Obedece, senão. Hoje não se está em casa. Cuidado, senão. E quando Deus diz assim, senão, porém, olha, observa, leva a sério. Porque é livramento na certa. Observe aí. Digo, porém, andai em, e não cumprireis o quê? Os desejos ou as concupiscências da carne. O verbo sax, para o termo apressadamente, concupiscência, desejos desenfreados. Então quer dizer que tem crente que pega com pressa? Tem crente que pega com pressa também? Tem pecado que ele leva tempo, irmãos. Tem pecado que leva tempo. E a coisinha vai crescendo, ruminando, andando, e o sujeitinho e a sujeitinha vai, e está tudo bem, e ninguém vê, ninguém viu, não tem nada não, Jesus é comigo, glória, fala em mistério, prega, canta, rodopeia, mas a tua corda vai chegar no começo do carretel e Deus vai te puxar pelo pé. Vida agora. Mas fique tranquilo, que eu estou vacinado. Fique tranquilo, tá certo? Eu sou vacinado. Deus dá tempo. Diga comigo, Deus me dá tempo para arrependimento. Esses dias eu perdi uma amizade, porque tem pessoas que assim, é amigo, mas na hora que você vai falar a verdade não quer ouvir. Então nunca foi amizade. Digo, sabe uma coisa, não faço nem questão de perder você como amigo. Você nunca foi meu amigo. Porque quem é amigo escuta a verdade, amém? Quem é amigo escuta a verdade. Eu disse assim, você precisa fechar mais a boca. Você está falando demais. Você está falando demais e falando que não sabe. Não, mas me disseram é um demônio do inferno. E se for verdade, você não tem nada a ver com isso. Cuidado. Porque nem tudo que te dizem é verdade. Brincar com a vida das pessoas custa caro e a sua vida também. Bem? Muito cuidado. Observe ainda. E não cumprireis as concupiscências da carne. Aí veja aí. Essa conotação. Ainda bem que está chegando em outra. Graças a Deus. Não sei se volta vai me perdoar, mas que tem muito protocolo aqui hoje. Porque a carne cobiça contra o. Porque a carne cobiça contra o espírito aqui, é de Deus o seu.
é o de Deus. Isto significa que o Espírito Santo ele se entristece. Existem dois pecados basilares no ser humano: o pecado contra Deus e o pecado contra o próximo. Me entenderam? O pecado contra Deus e o pecado contra o próximo. É? Olha aí. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aí veja o que diz aqui o 22, como dissemos na abertura. Mas o fruto do Espírito é, repita, amor, gozo, continue. Outra vez, 1, 2, 3. Amor, isso. E temperança. Pergunte aí, como vai o seu temperamento? Por que Paulo vai botar a palavra temperamento só depois de dar o fruto? Quer dizer então que para eu servir a Deus eu tenho que ter equilíbrio. Como é, pastor? Para ser cheio eu tenho que ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Como é, pastor? Para pregar, equilíbrio. Para cantar, equilíbrio. Para dirigir, equilíbrio. Porque a primeira que mata uma congregação é a sua esposa, como líder da congregação. Eu digo sempre que vou palestrar para o Alberto. Olha, mulher de pastor perde nome e vira mulher do pastor. Pastor perde nome e vira pastor. É ou não é? Não é assim? Não é assim? A mulher do pastor, ou a dirigente, é nem Fernando, é a dirigente. Repita comigo: equilíbrio para servir a Deus. Deixa eu falar. Vamos voltar para Romanos capítulo 1. O meu tempo já está terminando. Observe aqui, ainda em consonância com Gálatas 5:22, que no capítulo 8 de Romanos, versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da, mas os que são guiados pelo Espírito, as coisas do Espírito. Aí veja isso aqui é tremendo. 8:6. Porque a inclinação, todo o texto do versículo 5 ao versículo 9 e ao 10 é recheado de verbos e advérbios. Olha aí. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vai. Por quê? Porque isso fala de personalidade. Repita comigo: personalidade é produto ativo da fé. É produto ativo da fé. Porque fala de atitudes. E o verbo inclinar é voltar-se, tender-se, pender-se, gerar-se, intencionar-se. Porque tem pessoas que não pecam com a prática, mas pecam na intenção. Ele não peca na prática, mas peca na intenção. Por isso que eu tenho que ter cuidado com os meus sentimentos e pensamentos. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu trabalho numa área e eu digo todo dia a Deus, ou quando me lembro, na maioria das vezes: Senhor, me dê equilíbrio na portaria, porque tem cabra que chega endiabrado e endiabrada. Motorista de ônibus porteiro não vale nada para algumas pessoas.
Bom dia, não, bom dia. Só vou te entender depois que você der bom dia. Eu não sou teu parceiro. Eu quero. Vai entrar nada, só depois que se identificar. Não, mas eu sou chefe. Pode ser o dono do galpão, só entra com identificação. E não é que o dono da empresa chegou um dia desse lado. E eu digo, não, só depois que sair do carro se identificar. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Aí quando eu vejo aquele japonês descendo, eu digo, misericórdia, seu Arthur Gouveia, todo esse empregado. Aí eu abri a porta, daqui a pouco eu supervisor de pouco dele. Olha, ele me parabenizou pela sua atitude. Aí eu disse assim, pode ser o dono da empresa, só entra se identificar. E na igreja, com quem, como você está se identificando para servir a Deus? Porque tem departamentos por aí que já virou departamento de guerrilha. Briga-se por tudo menos para orar e ajudar. Ainda bem que aqui não tem. Glória a Deus. Tem. E como tem? Irmãos, tem pessoas que só vai aprender quando for líder. Eu disse para um esses dias, você só vai aprender a fechar a boca quando você assumir um carro e a passar o que o outro está passando. Amém, irmãos? Amém? Eu espero ter contribuído para esse estudo. Quebrei alguns protocolos, é normal, mas eu não vim aqui à toa. Tenho certeza que pelo menos com alguém nos falou aqui. Amém? Porque comigo ele falou. Deus abençoe a todos. Presidente, muito obrigado.